mais uma vez aí a gente vai trazer e vai pôr na tela eles falando do Zanocelo, né? A gente já teve o Zanocelo apresentado, vai usar a camisa 25, é um menino de uma fala mansa, né? Que vem de uma boa temporada no futebol português, de 2 boas temporadas no futebol português, né? Pelo Estoril. E chega aqui no Ceará, encontra alguns amigos, talvez, mas um grupo unido, como ele cita na entrevista, né? Uma família bacana que recebeu ele bem e tem tudo para desenvolver o futebol dele aqui, né? Então, Manuel, vamos conhecer um pouquinho do Zanocelo aí, né? Sim, o Zanocelo que ontem participou da coletiva, né? Mostrou que é um cara preparado não só dentro de campo, viu? Fora. Nem vi que tava saindo, acho que não tava saindo não, meu áudio, né? Tá sim. Tava sim, né? Pronto, que ele é um cara preparado também fora de campo, né? Fala bem, foi esperto, fugiu de polêmica e tudo, mas soube valorizar a oportunidade. Ele chegou dando uma cutucadinha, né? Foi. Mas ele sabe onde tá pisando. Aliás, ele sabe que o sentimento realmente é aquilo que ele falou, né? O maior do Nordeste. Sim, mal do Estado, né? Mal do Estado, exatamente. Ele sabe, né? E, logicamente, a primeira impressão que fica, tanto é que ele fala no vídeo, logo lá depois, quando ele está na coletiva também, ele diz que tem uma estrutura muito boa, o clube faz esses comentários, né? Sobre o Ceará, a estrutura do Ceará e tudo mais. E certamente tem um pouquinho de comparação com aquilo que ele já viveu na vida dele, né? Assim, na curta vida de futebol dele, lógico, Santos, aí teve Fortaleza, teve Estoril, teve outro clube, né? Se não me engano, mano. Ou foi só isso? Acho que não. Acho que teve um. Enfim, eu só estou me recordando deles. Mas, vamos trazer o Zanocelo. Antes, falei do Rodriguinho, né? O Rodriguinho que está no bid, já disse, e que amanhã é a apresentação dele com a camisa do Vozão, lá em Carlos de Alencar Pinto, tá? Então fica ligado aí nas redes sociais do Vozão, que amanhã tem Rodriguinho para vocês. E agora vamos de Zanocelo, com a parceria de hoje, né? Com o react da galera da OW TV. Vamos lá, Manuel. Solta na tela. Pro Vozão. Vinícius Zanocelo é mais uma opção de meio-campista que o Ceará tem. Esse é o Matheus Santana. Fez o estudo do jogador, estava no Estoril de Portugal. E ele agrega ou não agrega? Já faço essa pergunta de antemão. Agrega ou não agrega para o Ceará? Olha, Will, agrega, tá? Não é um jogador que me salta aos olhos. Sendo bem direto aqui com o torcedor do Ceará, mas é um cara que agrega. É um jogador pro meio campo, é mais um volante do que um meia. Segundo volante. Não é um jogador que salta aos olhos. Mas do nosso meio campo, quem é que salta os olhos hoje, Manuel? Dieguinho só, né? Só o Dieguinho. Dieguinho é o fora da curva hoje nesse nosso meio campo. Exatamente. E com isso eu acredito que ele vai ter oportunidades, né? Sim, eu acho que ele vai ter oportunidades. É como ele está explicando aqui também, né? Eu acho que esse saltar os olhos quer dizer que não é aquele cara que chega para ser titular, né? Como a gente já até comentou aqui, né? Ele não chega com esse, sabe, com essa imagem de que, cara, chegou um volante titular. Chegou o cara. Mas chega um cara para somar. Mas chega um cara que chega, aparentemente, né? No mesmo nível daqueles que a gente tem aqui, exceto o Dieguinho, né? Sim. O Dieguinho hoje é o motor do time, isso é fato. Mas chega um cara que está ali, talvez, no mesmo nível dos demais que estão aqui. Fernando Sobral, Lourenço, né? Richardson, que são 3 jogadores totalmente, talvez o que mais se aproxima do Zanocelo seja o Lourenço, né? E aí você tem Fernando Sobral, você tem o Lucas Lima e você tem o Richardson, marcadores, né? Aqueles caras de marcação, supermarcação. Mas vamos ver aí como é que ele fala, o que é que ele traz de detalhes do Zanocelo. Ser homem de meio campo, fica nessa... Conversamos em off sobre a posição, né? Fica nessa questão aí. Mas a gente já vai direto pro vídeo aqui. Antes disso, pedir o like do torcedor do Ceará, a sua inscrição, que aqui você tem a melhor cobertura do Ceará, as melhores análises, tá? Temos uma playlist só com os conteúdos do Ceará, análise de reforço, de jogador, enfim, análise de partidas também. E se você quiser ser um membro do nosso canal, ajuda e muito o nosso projeto também. E vai sair uma análise do Paulo Baia, tá? Que é possível contratar do Ceará, que eu acho que é mais jogador que o Zanocelo, mas enfim. Anima mais, tá? Anima mais, mas vamos pra análise aqui do Zanocelo, pra entender um pouco do posicionamento dele, tá? Aqui numa linha de meias, né? E tendo muita atitude nessa agressividade
principalmente quando há esse gatilho, nessa partida contra o Benfica trabalhando a bola, quando há esse recuo, ou quando há esse toque no jogador que ele estava ali cercando, ele dá esse bote. Então é um jogador dinâmico, tá? Que tem essa agressividade também. Aqui mais uma situação, onde ele saltou, né, para fazer essa marcação bem apertada, depois ele tá mapeando o espaço para ver onde ele tem que estar para poder interceptar de novo. Essa bola, quando é direcionada para o meio, ele tem atitude, então é um jogador que tem atitude na marcação. Nessa parte sem bola, é um cara que agrega, apesar, Will, de não ser um jogador que se destaca por roubadas de bola, por um choque, né, por se impor fisicamente, mas ele tem 1,85, 80 quilos, então é um jogador que tem uma boa estatura, uma boa força, tá? Ele salta bastante ali, inclusive. Salta bastante. Como a gente vê aqui nos lances, aqui ele até força um erro do adversário. A gente vai entrar um pouco na bola aérea. Ele tem estatura, como eu falei, tem 1,85, não é um cara muito alto, então ele consegue ter um tipo de imposição na bola aérea, apesar de também não destacar muito, não se destacar tanto nessa questão. Rapidinho um destaque, tá? É interessante ele falar da altura do Zanocelo, 1,85, e se lembram bem que o Ceará esteve no mercado por diversas vezes nessa temporada, na temporada passada, em busca desse volante com uma boa estatura, né, com uma boa saída de jogo, e que fizesse essas duas funções de 5 e camisa 8, camisa 5 e camisa 8. Eu acho que depois de muito tempo acharam o Zanocelo, né? Porque todos aqueles que a gente tem aqui no elenco não tem essa estatura. Talvez o Lucas Lima seja um pouco mais alto que os demais, mas o 1,85 é bem alto, hein? E o Lucas Lima não tem tantas oportunidades, né? Ele joga, tem poucos jogos, né? E tem um detalhe também, Sérgio. Ele fala que, assim, ele, no quesito que ele não é um grande ladrão de bolas, né? Mas você vê como ele cobre espaços, né? Ele fecha linhas de marcação, ele sempre está ali naquela marcação por pressão, ele consegue chegar com mais força, né? Então, são características aí também que tem me chamado a atenção. E essa questão do tamanho, justamente que ele falou aí, de ganhar essa primeira bola, coisa que nossos volantes não ganham muito justamente por isso, né? A gente tem Dieguinho, a gente tem Richardson, o próprio Sobral, não são jogadores tão altos, então eles sofrem um pouquinho nesse quesito aí. O Dieguinho até consegue mais, mas muito por boa colocação, se colocar no momento certo, um bom tempo de bola. Mas na questão da estatura, realmente o Zanocelo vai levar vantagem em relação aos outros volantes que a gente tem. Mas ele sempre vai para esse choque, para esse combate. Até que destaca que na primeira bola ele cabeceou para trás, depois ele vai ganhando corpo e o companheiro dele acaba tirando de cabeça. E até um caso, por exemplo, você joga uma dupla de volantes com o Dieguinho. O Dieguinho não é um jogador tão alto. Muito físico, muito do embate, mas não é um jogador tão alto. Então, essa primeira bola pode fazer diferença nesse chutão, né? Não, a tua visão aqui do time do Ceará já foi certeira, tá? É que depende de como vai jogar. Tem Dieguinho, tem Sobral, o Lourenço tá ganhando espaço agora porque o Mugni foi pro banco, mas enfim, depende da variação que o treinador fizer. E faria total sentido, porque ele é um cara que tem altura, né? Então aqui mais uma situação onde ele se recupera bem na jogada, tá? E tem uma interceptação. Ele gosta de dar esse tipo de carrinho, né? Alguns ele até não acerta, mas ele gosta bastante de antecipar, de ir para esse combate, não foge, tá? Então, o Zanocelo aqui nessa situação até recupera a bola, erra o passe, recupera de novo. Então, você vê que ele tá sempre com essa atitude sem bola, né? O que é bem legal, né? A gente vê um jogador, principalmente no meio campo, tem que ter isso, né, cara? Mas a gente percebe ele mais posicionado como um segundo volante mesmo. Exatamente, é uma dupla ali, né, geralmente. Então, mais uma vez, até um carrinho. Agora a gente entra na parte de construção. E aqui eu destaco que ele tem uma capacidade para construir jogo, mas também não é um cara da bola longa diferente, é um cara que vai achar um passe diferente. Ele tem uma certa qualidade, mas ele tem um acerto ok, tá? Em alguns momentos ele erra. Até que ele tem uma orientação no companheiro para virar essa bola. E ele vira com bastante qualidade aqui, tá? Consegue virar bem. Mas a gente vai entrar numa sequência de lance, eu vou deixar a gente tocando aqui a análise, onde ele enxerga a movimentação do companheiro, ele vem receber essa bola do zagueiro e ele tenta o lançamento. Aqui ele forçou um pouco, né? Mas não é... Até coloquei para mostrar que não é tanto a dele, esse passe diferente, né, saindo da defesa pro ataque. Que é uma bola ruim que ele recupera e depois estica aqui pro companheiro. O companheiro chega na bola e consegue até salvar aqui, pra bola não sair. Mas essa foi bem, porque ele recuperou numa situação de vulnerabilidade ali e conseguiu fazer a abertura. Então é um cara que agrega nesse aspecto, mas não é o cara do passe diferente. Aqui nessa ele acaba errando, tá? Então, assim, é uma média, tá? Eu vi bastante lance dele dessa fatiada longa, é uma média. Né, uns 50% ali que ele tem, a cada duas ele acerta uma, mas assim, os passes que ele costuma acertar mais são esses abrindo no lateral, enfim, não é tanto aquele passe diferente, como por exemplo ele vai tentar nessa jogada agora. Ele tava até um pouquinho mais avançado e ele consegue esse passe por cima. Esse sim foi um passe bem inteligente, tá? Aqui mais uma situação onde ele vem, ajuda na recuperação, já levanta a cabeça e tenta essa virada de jogo. Também não foi uma virada de jogo lá no ponto futuro, né? Para o companheiro chegar atacando. Foi uma virada de jogo, ok. Pelo menos a bola chegou do outro lado com qualidade. Aqui mais uma situação onde ele está enxergando a movimentação. Aqui você pode pensar, bom, ele vai virar o jogo lá, né? A gente tá falando de bola longa? Não, ele vai para a tabela para o jogo aproximado. Então também tem isso, né? Ele é um cara que gosta dessa tabelinha, de atacar o espaço também. O jogo curto. E consegue ter um tipo de infiltração, apesar de que nessa ele perdeu o time ali de colocar esse passe para gerar uma assistência. Serginho, outra coisa que me chamou a atenção. Ele gosta também do passe difícil, né? Ele não é só esse passe de lado igual a gente vê o Sobral fazendo, igual a gente vê o próprio Richardson fazendo, porque o Richardson realmente ele não tem... O Richardson até tem uma boa bola longa, né? O Richardson acerta muito daqueles passes longos,
E tem muito preenchimento também. O Chat ele tem da característica de preencher o meio do campo, né? Isso, mas eu tô querendo, assim, da questão de ficar com a bola, o Zanocelo, ele aparenta ter mais qualidade, né? No passe, em fazer a tabela, aparecer para receber. Isso também é outra característica que eu acho que a gente não tinha muito, não. É um detalhe que vale a pena falar, que muita gente pode falar e contestar, né? Ah, mas o Zanocelo jogava no time pequeno de Portugal, né? Enfim, é um time que é, em tese, pequeno, mas tem muita tradição, né? Assim, é um time que já está há bastante tempo aí na primeira figurando, a primeira divisão. Inclusive, os primeiros momentos do vídeo aí que eles trazem é um jogo contra o Benfica pelo Campeonato Português, um jogo de resultado 2-2, e o Zanocelo faz um gol. Um gol de cabeça, ele chegando na área, eu acredito que deva passar aí. Dos poucos gols que ele fez em Portugal, um foi contra o time do Benfica, pelo Campeonato Português, salvo engano, mas é o do início do vídeo. E é onde ele está participando bastante, né? Você vê ali o Zanocelo participando bastante. Enfim, eu acho que é como ele diz no início, não é um cara que vai, talvez, mudar o meio campo do clube, não é um cara que talvez o torcedor do Ceará falava, pô, a gente precisava de uma coisa melhor. Mas, assim, é um cara que chega, imagino eu, que igualitariamente aos demais que tem exceção do Dieguinho, né, que o Dieguinho hoje é o dono do meu campo, né? Mas eu acho que ele pode agregar também. Nas oportunidades que tiver, logicamente, ele pode agregar. Vamos lá, continuar, mano. Né? Fazer esse passe, um passe decisivo. Aqui sim, tá? Ele vai bem. Dribla, domina bem no meio de alguns defensores e coloca uma cavadinha, boa cavadinha, esperta pro companheiro dele isolar, né? E vai entender o que o companheiro pensou naquela jogada. Aí é culpa do companheiro, não dele. É culpa do companheiro, né? Vou voltar de novo. Mas dá uma olhada como fecharam a porta, né? Ele consegue dar uma cavadinha bem legal, tá? Vamos entrar na parte de finalização, porque também nos interessa, né? O meio-campista tem que finalizar no gol. Aqui com a perna esquerda, uma boa finalização. É um cara que gosta de chegar junto no ataque. Aqui um recurso que ele vai usar de drible, tá? Ele olha pro lado direito, vê a passagem do companheiro e finaliza a esquerda, que ele não finalizou bem. Mas com a perna ruim também. Perna ruim, perna esquerda. Mas ele é um cara que tem atitude pra finalizar no gol também. Com a perna direita, uma boa finalização, também de média distância, que acabou gerando um gol, né? Isso acaba não contando como assistência, né? Mas ele gerou participação completa no gol. É curioso que a gente até citou que ele atua como segundo volante, muitas vezes como volante, mas até por isso a gente colocou a situação dele poder atuar como um terceiro homem de meio campo. Você pega o Ceará que jogou contra o Flamengo, Richardson, Dieguinho e Lourenço, com os dois pontas bem abertos. Contra o Cruzeiro, se eu não me engano, também jogou o Lourenço por ali. Então, você jogando com uma trinca mais fechada no meio campo e deixando os pontas para você conseguir puxar o contra-ataque, enfim, funcionar em transição. Que, inclusive, o Galeano, por exemplo, fez 2 gols assim. Tudo bem, contra o Flamengo melhorou quando o Mugni entrou na partida. Melhorou com a entrada do Mugni, tanto que o gol da bola parada saiu do pé dele. Mas é um jogador que pode atuar nessa linha de 3 meios, um pouquinho mais avançado, daí a gente mostra lances assim. E a gente já tá falando uma variação que pode ter, né? Tô criando situações já no time do Ceará, entendeu? Exatamente, o que é excelente, né? Então, por isso que é uma contratação que agrega, na minha visão, Will. Apesar de não ser um cara que me salta aos olhos pela sua qualidade, assim, do seu futebol maravilhoso, mas é um cara que agrega bastante. E, de novo, a finalização chapada, né? Aqui uma situação onde a bola vai pro lado direito e ele ataca o espaço e vira uma opção para essa bola recuada e finaliza no gol. Agora a gente vai entrar até com a camisa do Fluminense aqui, tá? A camisa do Fluminense, não, do Fortaleza, perdão. Ele entrando e atacando, né? Da forma como a gente falou, né? Sendo um elemento surpresa, né? Para um meia também é muito importante ter esse tipo de atitude. Identifica o espaço, vem e finaliza bem no gol, tá? Bonito gol dele com a camisa do Fortaleza. Até, inclusive, vai agora pro Ceará, né? Já tem um conhecimento aí no futebol do Nordeste. Aqui uma situação de ele, bem legal, tá? Ele começa a jogada, direciona, e aí ele vai andando, infiltra na área e, de novo, falando que ele gosta de chegar na área junto, né? E aí usa a sua estatura, aquilo que você já destacou, até prevendo uma dupla com o Dieguinho, como ele pode ser utilizado. Então, uma jogada bem legal, tá? Que ele abre na esquerda, a jogada é cruzada, né? Vai pro lado direito, ele identifica o espaço e faz o gol de cabeça, né? Então, um gol bem interessante dele, aquela partida mesmo contra o Benfica, né? Então, é um cara que chega com experiência, Will. Aqui até atacando o espaço, como um ponto esquerda nessa jogada, fazendo um facão. Ponto esquerda não, né? Um meia, né? Um ponta de lança ali, entrando, fazendo facão e mostrando bastante qualidade, tá? Aquele dribla o goleiro com facilidade e faz um bonito gol. Então, é um jogador que é interessante, né? Não é um cara, como eu falei, que me salta aos olhos. Vou falar, pô, o Zanocelo vai mudar o nível do time do Ceará. Pra mim, não. Né? Mas é um cara que agrega pro elenco, pode fazer funções, como você falou, ser um terceiro homem, ou ser um segundo homem numa dupla de volantes. A gente sempre fala, campeonato de pontos corridos, onde você perde bastante peças por lesão, suspensão, enfim, várias coisas, você precisa reforçar seu elenco, que é o que o Ceará tá fazendo. Vina, Zanocelo, provavelmente Paulo Baia. Basicamente é isso. Acho que é uma peça para agregar o elenco a mais. Eu tô contigo nessa. E Paulo Baia vai ter análise aqui no canal. Mais alguma coisa sobre o Zanocelo? Feito. Você, torcedor do Vozão, o que achou da contratação do Zanocelo? O que achou da nossa análise? Deixa seu feedback aqui, que é extremamente importante pra gente. Mais uma vez, peço para você que curta, compartilha, divulga nosso conteúdo, se inscreve no canal, dá uma olhadinha no plano de membros e no Pix que tá rolando aqui na tela, que ajuda muito o nosso conteúdo a continuar crescendo. É isso. Até o próximo vídeo. Vídeo bom do Zanocelo, inclusive aqui, ó, galera do OW, da OW
TV está participando aqui com a gente. Valeu, galera. Agradecer mais uma vez pelo conteúdo aqui gerado para a gente, né? Para nós, torcedores do Vozão, falando aí do Rodriguinho, falando do Zanocelo. Já a gente vai trazer as análises